Explorando? Deixa eu ver. É gelo. É gelo. Vamos. Já sei. Onde a gente vai? Oh. Como a gente vai passar pela água sem molhar o pé? Ai, tem uma ponte. Tem uma ponte pra atravessar. Ai, que bom. Olá, eu sou a Laia, sou acupunturista e doula e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Num dos vídeos anteriores eu falei sobre a maternidade não ser uma prisão domiciliar, porque muitas mães têm muito medo de sair de casa quando estão com o bebê recém-nascido, às vezes acham que precisa esperar as vacinas dos 2 meses e mal pisam na rua para tomar sol. Nada disso faz bem para o bebê, nem para a mãe, porque a sensação de ficar presa em casa é às vezes enlouquecedora. Puxando um gancho desse vídeo, eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre viagens com o bebê, porque na minha família a gente gosta muito de viajar. E eu decidi que a minha filha ia viajar com a gente e aprender a viajar, porque é na prática que você consegue aprender a lidar com as situações que surgem e se adaptar, e tudo vai ficando mais fácil com o tempo. Eu viajei com a minha filha desde cedo. Na verdade, quando o bebê só depende do leite materno, é muito mais fácil viajar, porque você não tem que ficar pensando em toda aquela logística. Principalmente se ele ainda não anda, né? Até 6 meses o bebê não anda, é mais fácil ainda. Você vai ter que carregar ele. Para isso, basta ter um bom sling. Eu viajei com a minha filha de carro desde o primeiro mês de vida, desde 30 dias. A gente foi a um casamento durante o dia. E foi uma viagem curta de carro, idas a São Paulo, idas pra praia com 4 meses. Com 3 meses a gente viajou de avião. E eu pensei em fazer vários vídeos sobre essa questão de viajar com o bebê. Mas hoje eu quero falar de acampar com o bebê. Se você é do tipo que gosta de uma boa aventura na natureza, gosta de contemplar as belezas naturais, se sente bem estando nesse ambiente e você quer inserir o seu filho nesse tipo de rotina, de vida, de experiência de vida, não tenha receio de começar. É super possível acampar com bebês e por mais que às vezes surjam dificuldades, eu tenho certeza que é uma experiência que vale muito a pena e você não está deixando de fazer algo que você gosta porque teve um filho. Na verdade, você está incluindo seu filho nessa experiência incrível que eles gostam muito. Eu não sou super experiente em acampamentos, longe disso. Meu marido tem muito mais experiência do que eu. Ele me ensinou um pouco a gostar disso e a gente tem tido experiências muito legais com a nossa filha. Eu acredito, é chutômetro, mas eu acredito que lá desde os 6 meses mais ou menos, se você escolher um camping legal, que tem alguma infraestrutura, um local de fácil acesso, você já vai criando coragem e segurança de começar a viajar mais com o bebê. O que você precisa é sempre tomar cuidado com a temperatura do local, levar roupas o suficiente para trocas, nunca esquecer das fraldas, e levar um kit de medicamentos, incluindo antitérmicos, soro para o caso de desidratação, antialérgico, porque na natureza existem insetos que picam, às vezes causa alergia, você precisa ter um antialérgico líquido próprio para crianças para administrar, Sempre importante conversar com a pediatra antes de viajar para saber que indicações que ela dá. Pomadas para picadas de insetos, pomadas de assadura, você leva a farmacinha toda. Sem neura, mas com responsabilidade. É claro que você não vai fazer um super trekking ou subir uma trilha da Pedra do Baú ou fazer alguma coisa mega complicada com um bebê a tiracolo. Mas os bebês aproveitam muito esses passeios. Eles gostam muito de observar a natureza, eles escutam os passarinhos, eles gostam de sentir o sol. Primeira vez que eu fiz uma trilha com a Lara, ela tinha 6 meses e eu alternei o sling com o pai dela e ela foi no nosso colo fazer a travessia da trilha que vai da Praia do Pouso, no Rio de Janeiro, até Martins de Sá, onde a gente passou uma tarde super agradável e voltou para onde a gente estava. Foi um passeio super bacana, ela tinha acabado de completar 6 meses, então o peito ainda supria todas as necessidades, o que era bem mais fácil do que ter que carregar lanchinhos. Ela entrou no mar, a gente levou umas fraldas de pano. Em qualquer tipo de passeio, seja na montanha, seja na praia, é importante você
levar proteção solar para o bebê. A partir de 6 meses existem alguns protetores que são liberados, mas antes disso só roupa. A gente gosta muito daquelas roupas de proteção UV, chapéu. O bebê tá sempre assim, bem protegido do sol. O retorno dessa trilha foi um desafio à parte, porque começou a cair uma tempestade de verão e a trilha era de terra, né? E íngreme em alguns locais, e a gente com o bebê no sling deu um pouco de tensão, mas olha, ela encarou super bem. A gente foi tomando chuva, tava calor, ela tava no sling, mas ela tava tomando chuva com a gente. Não tinha guarda-chuva, não tinha proteção. Era uma chuva quente, uma chuva gostosa, mas as pessoas que passavam por nós na trilha ficavam de olhos arregalados, tipo, ai meu Deus, umas pessoas com um bebê aqui. A gente ficou um pouco preocupado, eu confesso, mas deu tudo certo. E ela encarou super bem a aventura. No caso de dormir em barraca mesmo, a primeira vez ela já era um pouco mais velha. Ela tinha 1 ano e 8 meses. A gente foi lá pro parque do Ibitipoca e dormiu 2 noites lá na barraca. E foi super legal. A felicidade da criança em estar livre, solta, em espaços amplos, em poder correr em contato com a natureza. Sabe, a criança se transforma quando ela tem essa liberdade. Ela ficou mega empolgada de ficar dentro da barraca. A gente comprou um colchão inflável e a barraca para 3 pessoas e fica todo mundo muito bem. Levamos tapetes emborrachados para sentar do lado de fora, para montar piquenique, a criançada adora piquenique. Banquinho dobrável para sentar. Levamos mesmo nosso próprio travesseiro, né, nossa coberta, e foi basicamente 2 noites muito gostosas de dormir com o papai e com a mamãe. A gente fez algumas trilhas curtas com o carregador, né, eu tinha um Ergo Baby, e com 1 ano e 8 meses não dá pra fazer muita trilha com a criança porque ela quer ir no chão, ela não quer tanto ficar no colo, mas ela tem a perninha muito pequena. Alguns locais são perigosos, a gente tem que ficar um pouco em cima, e ela não caminha grandes distâncias, né? Então a gente fez uma trilha curtinha, meio que no colo, meio que no carregador, meio que andando. Teve pausa para mamar, teve pausa para lanchinho, que ela já comia muito bem. Mas foi uma experiência muito gostosa. Por mais que tenha sido uma trilha curta, pra gente valeu super a pena fazer esse passeio. E a gente viu refletido na alegria dela, tanto que aquilo foi legal. Tanto que depois, lendo um livrinho de histórias em casa, ela identificou no livrinho a barraca, o acampamento, falou que queria acampar de novo com a mamãe e com o papai. É uma coisa que a gente sentiu que marcou ela. Mais recentemente, a gente fez um outro acampamento muito legal no Parque do Itatiaia. A gente sempre faz o esquema assim, a gente leva um fogareirinho, a gente leva uma panela, a gente leva as nossas comidas, não tem lugar para comer, a gente que faz ali na hora, no chão, do jeito que der. Essa viagem para o Itatiaia marcou muito a minha filha. Ela passou 3 semanas falando dessa viagem antes de dormir. Ela falava assim, vamos falar daquela nossa viagem na Trilha das Pedras? Que lá no Itatiaia as trilhas são de vegetação alta, né? Então é muita pedra, vegetação baixa, tem o Pico das Agulhas Negras. É um lugar muito bonito para visitar. A gente fez uma trilha, que foi a trilha da Pedra do Altar. A gente foi no inverno, junho ou julho, e tava muito frio, muito frio. A gente teve até alguns problemas por causa do frio à noite. Mas durante o dia tava a temperatura agradável, 20 e poucos graus. A gente caminhando, ficou todo mundo só de camiseta e deu certo. Algumas coisas legais que eu gostaria de compartilhar como sugestão é deixar que a criança tenha a sua própria mochilinha, né? A gente comprou uma mochilinha pequenininha para ela carregar, né, a água dela numa garrafinha e um lanchinho, para ela sentir parte daquilo. As crianças gostam muito de participar, de não ser só carregadas, né? E aí a gente carregava alguns lanches na mochila. A gente fez uma trilha durante 3 horas e a Lara se sentiu numa aventura. Ela ia falando o tempo todo que ela estava numa aventura, que ela estava escalando as pedras, ela estava super emocionada de conseguir escalar, né? Na verdade, ela ia se apoiando, e a gente ficou super orgulhoso de sentir que no início ela estava assim um pouco insegura, um pouco titubeante de caminhar em alguns locais. À medida que a trilha ia avançando, a gente via claramente assim o desenvolvimento motor dela, o equilíbrio, como ia melhorando, assim, na hora. No mesmo dia a gente notou a diferença. Do início para o final da trilha, ela já estava super safa, segura aqui, pisa ali, pula de um lado para o outro.
A gente como pais fica morrendo de medo de queda, né? Cai ali, quebra o braço, rala o joelho, bate a cabeça, a gente tá sempre pensando em tragédia. Acho que tomando os devidos cuidados, escolhendo trilhas mais seguras, né, mais tranquilas, dá para aproveitar muito esse tipo de viagem com criança. Assim, a gente aproveita a trilha através da criança, porque a descoberta dela desse mundo é uma experiência incrível. E ela adorou todos os momentos. A gente fez várias pausas, né, para lanchinhos com frutas, com água, né, lanchinhos um pouco calóricos, uns queijos, umas castanhas. E a gente sempre escolhia assim uma pedra gostosa para sentar, com uma vista bonita, e sentava nós três, fazia lanchinho lá, ela sentava, balançava os pezinhos de felicidade. A gente não fez a trilha da Pedra do Altar inteira, a gente não conseguiu chegar até o final porque a gente sentiu que ela estava começando a cansar e decidimos voltar, né, porque ainda tinha toda a volta. E de fato, assim, na volta ela estava arriando mesmo e a gente foi revisando o colo. Mas deu tranquilo, foi uma experiência boa. No meio do caminho a gente encontrava na sombra pedras de gelo. O que a gente achou aqui? Gelo. Muito gelo, né? Vamos ver? Agora são 2 da tarde, né? 2h30. Quase 3. Deixa eu ver o gelo. Vai lá. Esse de baixo tá mais fácil de tirar. É grosso. Sim, aqui ali. Uma placa de Vai gelo. lá, filha. Olha, filha. Geladinho? Tá um pouco quebrado. Você viu, filha? Ficou na sombra e não derreteu, mesmo nesse sol. Pode jogar ele de volta. A gente levou todos os casacos, luvas, gorros e cachecóis possíveis e cobertas, mas tivemos um problema com o isolamento do chão da barraca e de noite chegou a -9. A barraca congelou, era gelo puro. Então assim, foi um desafio. A Lara lembra de que ela sentiu frio, ela chorou que as mãozinhas estavam ficando geladas, né? A gente teve que fazer algumas coisas para resolver a situação. Olhando hoje para trás, foi tudo parte da aventura e ela lembra com muito carinho desse passeio. Ela fala muito desse dia da Trilha das Pedras. As crianças, elas são ótimas companhias de viagem, se você permite que elas participem de todo o processo. A gente sempre vai ensinando para Lara que tem que bater o pé antes de entrar na barraca, que não pode entrar de sapato, põe os tapetinhos. Vai ensinando ela a lidar com essa situação diferente, né? E ela adorava acordar de manhã e ver o sol e olhar lá fora nas árvores, assim, ela sentir que está num lugar diferente e natural, assim. A gente sente pela euforia da criança, o brilho no olhar, assim, do quanto está sendo bom acampar. E pedir para a criança participar da preparação dos alimentos, né? Dar uma faquinha sem fio para ela cortar a bananinha no café da manhã, sabe? Mostrar como é que funciona, ensinar o perigo do fogo, porque é um fogareirinho assim que se cair queima, né? Então a gente não deixa chegar perto, mas mostra, deixa que ela participe do momento, né? Para a criança aprenda a lidar com esse tipo de situação e viva plenamente esses momentos de viagem. Então se você gosta de viajar, eu não sei, eu não sou muito de fazer dicas e tutoriais, sabe? Porque se você digitar no Google lá, blog, acampamento com criança, você vai achar vários ótimos, como eu achei quando eu estava pesquisando. O meu vídeo é mais assim um incentivo para que você saia de casa, você viaje com seu bebê, você viaje com sua criança. É só lembrar das comidas, da água, do kit de remédios para emergências, né, para esparadrapos, essas coisas. Roupas adequadas, proteção solar e de braços abertos para aceitar as experiências inusitadas que às vezes viagens e acampamentos vão te proporcionar com uma criança. Então pega a mochila, pega a barraca e vai viajar, gente, vale muito a pena. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Vamos incentivar todo mundo a sair de casa e deixar as crianças aproveitarem esse mundão. Um beijo, até o próximo vídeo. A energia dela é muito... A pilha dela é muito boa. Olha, tem uma lagoa ali, filha. Você consegue ver? Ali embaixo. Não consegue nada, ali embaixo, azul. Aqui, pai. Eu vou aqui por baixo, você vai por cima. Aqui tem muito mato. Então desce. Essa ponte balança? Agora não tem mais. Não tem mais medo, mas tem que tomar cuidado, tá bom? Ó, tem um buraco.